Bom, pessoal, vamos começar esse novo projeto, essa nova forma de comunicar que a Ampere está buscando trazer para os seus associados, para a comunidade jurídica, que é o nosso podcast com a palavra. E nesta oportunidade a gente tem hoje a honra de trazer aqui para falar conosco o nosso presidente da Associação Nacional do Ministério Público, o Dr. Tarcísio José de Souza Bonfim, que vai falar um pouco conosco dessa experiência na Conamp, dessa parceria da Conamp com a Amperne. Vamos dar as boas-vindas, não é, Mariana? Isso Para o aí. nosso presidente. Muita satisfação, muita honra em recebê-lo, doutor Tarcísio, nosso presidente da CONAMP, para que faça a abertura, né, inauguração do nosso podcast. Doutor Tarcísio, ele tem uma longa trajetória já dentro do Ministério Público Brasileiro, né? Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, possui pós-graduação em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduação em Direito Constitucional pela Unicelma e ingressou no Ministério Público do Estado do Maranhão no ano de 1999, passando por diversas comarcas e atualmente é titular da comarca de São Luís, né, uma promotoria que tem múltiplas, digamos assim, tarefas, né? O doutor Tarcísio também já presidiu a Associação Maranhense do Ministério Público de 2016 a 2019, durante 2 mandatos. Foi segundo vice-presidente da Conamp em uma ocasião, primeiro vice-presidente em 2 mandatos, e está aí às portas, né, doutor Tarcísio, de completar um ano à frente da presidência da nossa querida Conamp, da Associação Nacional do Ministério Público. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Norte e ao nosso podcast Com a Palavra. Com a palavra, o doutor Tarcísio. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Mariana. Dizer que é uma satisfação muito grande participar desse momento, que é um novo momento de intensificação do diálogo com os colegas, iniciativa da sua diretoria, do meu presidente Cleiton, da Mariana, a vice-presidente da Amperne que está aqui. Eu inicialmente quero, de forma muito atenciosa, homenagear e citar aqui uma data, o ano de 1969, ano de fundação da nossa querida Amperne. A Amperne, que é uma referência do movimento associativo do Ministério Público para todos nós. E esse momento é um momento importante, porque nos traz a oportunidade de dialogar com os colegas, de levar aos colegas um pouco da importância do movimento associativo, do que é feito pela Amperne, do que é feito pela Conamp, porque o nosso trabalho é um trabalho de parceria. É um trabalho, sobretudo, de união, de cooperação, de conhecimento, de experiência. Então, esse grande movimento, que é o movimento associativo do Ministério Público, capitaneado pela Amperne, aqui no Rio Grande do Norte, e capitaneado pela Conamp a nível de Brasil, com as demais entidades, é algo que nos dignifica muito e que, sobretudo, é importante para manter o Ministério Público no patamar que lhe é devido. E é sempre uma honra, Tarcísio. Mariana, a gente está conversando com o Tarcísio porque, além de ter uma cultura jurídica muito vasta, ele tem um conhecimento da atividade associativa, né, de tudo que se constrói dentro do movimento associativo brasileiro, em especial no Ministério Público. Seja nas lutas que nós travamos dentro do contexto político, né, dentro do contexto dos nossos eventos científicos anuais e também nos nossos contextos de eventos sociais, que inclusive na parceria Amperne-Conamp teremos esse ano e vamos falar daqui a pouquinho. Isso aí, são muitas novidades dessa parceria, né, para todos os associados do Brasil inteiro. E Natal vai ser palco de um grande evento. E a gente espera receber todo mundo do Ministério Público do Brasil. Mas, doutor Tarcísio, nosso primeiro tema de hoje para a gente conversar um pouquinho é essa data de júbilo da Conamp, né? Nesse ano de 2025, a Conamp ela faz um aniversário de seus 55 anos e a gente tem uma série de eventos, né, ao longo do ano para poder entregar para os associados Conamp e para a comunidade jurídica como um todo diversas programações. Como é que está sendo aí a construção desse ano de júbilo da Conamp? Bom, eu acho que, acima de tudo, a comemoração de um momento importante para a Conamp é também a comemoração de um momento importante para cada entidade que compõe o Conselho Deliberativo, para cada associação e também para cada homem e mulher que compôs e que compõe o nosso Ministério Público brasileiro. O Ministério Público brasileiro não são os membros que estão hoje na ativa, não são os membros que ingressarão na instituição, mas somos todos nós. E aqui eu quero deixar, primeiramente, um registro de reconhecimento e, sobretudo, de respeito aos nossos colegas aposentados e também aos colegas que já partiram, porque estes foram os grandes desbravadores do Ministério Público brasileiro e que nos permitiram receber essa instituição madura, essa instituição forte, essa instituição acreditada
e que, sobretudo, com as suas histórias de luta, individual e coletiva, individual e no todo, nos inspiram a todos para seguirmos adiante no nosso compromisso de manter o Ministério Público forte e acreditado perante a sociedade. E essa construção do Ministério Público, ela é de décadas, né? E temos muitas contribuições também aqui no Rio Grande do Norte, nossos colegas aposentados que fazem parte dessa história de construção da fortaleza que é o Ministério Público hoje e que não deixam o Ministério Público, né? Eles continuam engajados através agora das associações, do movimento associativo, né? Continuam se integrando e se assenhorando dos problemas, das lutas, das nossas construções do Ministério Público de amanhã. Não é isso, Mariana? Isso mesmo. Parceria bastante importante da Amperne com a CONAMP para que a gente continue avançando, né, nessa luta dos direitos dos nossos associados e daqueles pensionistas, dos aposentados, de todo mundo, quem está na ativa, dos pensionistas e dos aposentados que fazem parte da associação. Eu sempre costumo, Cleito e Mariana, colegas que estão nos ouvindo, dizer que o movimento associativo do Ministério Público ele se diferencia por sua grandeza e por sua importância do movimento sindical. Quando se fala em sindicalismo, nós estamos falando em defesa de direitos, vantagens e prerrogativas de uma classe, de uma categoria. Nós fazemos isso com muita responsabilidade e, sobretudo, com muito compromisso com a história de cada homem e de cada mulher da nossa instituição. Não dos membros de hoje, mas dos membros de sempre. Mas o movimento associativo do Ministério Público, a sua importância, ela ganha ainda mais robustez porque ela se preocupa com a instituição do Ministério Público, ela se preocupa em dialogar com a sociedade, ela se preocupa em saber o que a sociedade espera cada dia mais da nossa instituição, ela se preocupa nos instrumentos de atuação de cada homem e de cada mulher, de cada promotor, de cada procurador de justiça. Porque somente assim o Ministério Público terá condições de se manter acreditado, respeitado, relevante, leia-se relevância, proximidade com a sociedade, a capacidade de dialogar com a sociedade e, sobretudo, a capacidade de entender em cada momento quais são as prioridades da sociedade que nós precisamos, de forma mais rápida, de forma mais forte, dar a nossa contribuição e cumprir a nossa missão constitucional. Então, por isso a grandeza do movimento associativo do Ministério Público. Por isso é importante não festejar, como teremos esse ano, Cleito, os 55 anos da nossa CONAMP, que na realidade se soma aos aniversários de cada associação que compõe a CONAMP. A nossa Amperne, em breve, 10 de abril, também vai aniversariar, né, completar mais um ano de existência, um ano de atuação forte, um homem de grandes líderes do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que emprestam os seus valores, o seu conhecimento, a sua competência para o Ministério Público brasileiro. Então, por ocasião desses 55 anos, eu quero realçar a importância de estar aqui, a importância de viver este momento em que nós temos o primeiro podcast com a palavra, né, e nesse momento em que nós estamos aqui para levar ao conhecimento dos colegas que, nesses 55 anos de CONAMP, nós vamos ter diversas programações, diversos momentos para repensar, para reprogramar, para aperfeiçoar a nossa instituição, mas também momentos para congraçarmos todos juntos em prol de um ideal de família, que é a grande família do Ministério Público brasileiro. Eu posso dar aquela contribuição de quem olha de dentro e de quem já olhou de fora, também um conselho deliberativo da CONAMP, e a gente vê que tem muitos trabalhos a serem feitos, né? A gente constrói programações científicas, a gente constrói teses para os tribunais superiores, nós fazemos postulações, apresentamos notas técnicas, argumentação dentro do parlamento para tentar contribuir com os debates que são feitos no sentido de aperfeiçoar a nossa instituição. Mas dentro de todas essas construções, já era possível dar um spoiler do que é que a gente vai ter aí de eventos da CONAMP, do que é que a CONAMP está preparando aí para o MP brasileiro ao longo do ano de 2025? O que é que a gente já pode falar? Bom, eu queria pedir licença também para fazer um pequeno apontamento de alguns passos que foram dados até aqui, né? Quando se fala em planejar a atuação institucional e associativa da CONAMP, da Amperne, há uma preocupação com pautas propositivas e pautas de reação. A nossa instituição, sempre em cada momento, em cada quadro da história, foi alvo de ataques, né? E tudo que foi conquistado com muito compromisso, com muito trabalho, com muita inteligência, com muita capacidade de dialogar. Isso sempre aconteceu. E as gerações que nos antecederam, elas são exemplo disso.
elas são inspiração para todos nós de como devemos fazer. E nós temos que cada dia nos reinventar e resgatar e realçar esse compromisso para alcançarmos o melhor resultado, que é manter o Ministério Público forte. Então, dentro desse contexto de pautas propositivas e pautas reativas, eu queria chamar a atenção e dizer ao colega que está nos ouvindo, que está assistindo a esse momento de diálogo, de que nós nos preocupamos com diversos temas que são importantes para a carreira. A CONAMP, a Amperne, trabalhou incessantemente para o reconhecimento da nossa atividade como de risco inerente. A CONAMP vem buscando, de forma dialógica, propositiva, independente, forte e firme, no Congresso Nacional, a devolução do tempo de carreira, uma forma de restabelecermos uma justiça para aquele que, ao longo da sua vida, dedicou o tempo à carreira, que é o nosso VTM. Nós temos a perspectiva também de reconhecimento, de salvaguarda do direito das vítimas, porque a preocupação com as vítimas ela é uma preocupação diária do Ministério Público. Quando o colega ajuiza uma ação penal, ele está buscando proteger as vítimas. Quando o membro do Ministério Público, que tem a sua concepção e a sua importância ao receber as pessoas, dialogar com as pessoas, ela está se preocupando e atuando em prol das vítimas. Então, são exemplos que eu trago aqui de pautas propositivas da CONAMP e da Amperne. O Estatuto das Vítimas, por exemplo, foi aprovado na Câmara dos Deputados ano passado. Nós temos em vigor, Mariana, o Estatuto do Torcedor, e é importante que tenhamos um Estatuto do Torcedor em vigor. Mas no Brasil, passados mais de 37 anos, vamos completar 37 anos de Constituição agora, nós não tivemos ainda a aprovação do Estatuto das Vítimas, uma regulamentação do artigo 245 da Constituição para prever um fundo de assistência às vítimas de crimes dolosos. E nós temos diversos outros dispositivos ou disposições que amparam na nossa sociedade vários cidadãos, mas as vítimas não são olhadas com esse devido olhar. Então, a CONAMP ela tem protagonizado, junto com a Amperne, junto com as demais entidades, a discussão interna para que a gente dê essa virada de chave e a gente conceba as vítimas a devida atenção, o devido zelo e possa fazer frente a essa demanda. Então, são algumas das pautas propositivas que nós trabalhamos todos os dias lá no Congresso Nacional ou em outras instâncias como o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. Nós acompanhamos, Cleiton, você sabe disso, mais de 150 ações de controle de constitucionalidade que direto ou indiretamente dizem respeito a direitos, vantagens e prerrogativas da carreira, mas também dizem respeito aos instrumentos de que se vale o membro do Ministério Público para trabalhar, para cumprir a sua missão. Enquanto pautas de defesa, eu queria realçar de forma muito rápida o ataque ao poder investigatório do Ministério Público. Todos nos lembramos, devemos nos lembrar que durante o julgamento do mensalão, logo depois nós tivemos um ataque à nossa carreira, que foi a PEC 37, proposta com o objetivo de limitar o poder de investigação do Ministério Público. Na realidade, acabava com o poder de investigação do Ministério Público. E a sociedade foi às ruas, compreendeu o quanto era danoso para ela e para a instituição a supressão do poder investigatório, e ela fez, com uma voz contundente nos 4 cantos do país, dizer não à PEC 37. Mas a partir daí nós tivemos outras formas de ataque. Nós tivemos, por exemplo, o ajuizamento de 32 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando dispositivos de leis estaduais relacionados ao poder de investigação, à estruturação de GAECO, à regulamentação da atividade dos GAECos, questionando a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata do procedimento investigatório criminal. E os próprios instrumentos de requisição, né, de informações do Ministério Público também, volta e meia, segue nessa toada de judicialização para questionar esse poder nosso. São questionados com o objetivo de fazer a restrição ou de restringir a nossa atuação. E a CONAMP vem enfrentando, hoje nós temos apenas 5 ações que estão em tramitação ainda, relacionadas ao poder investigatório, sendo que todas elas foram julgadas e o poder investigatório do Ministério Público vem sendo realçado, principalmente a partir do tema 257, em que o Supremo reconheceu que a instituição pode sim e deveria sim exercer o poder de investigação. Então eu trago aqui, de forma muito rápida, apenas alguns pontos de atuação do que é feito no dia a dia da CONAMP, do que é feito com o objetivo de defender a instituição do Ministério Público. Agora mesmo nós temos um projeto de lei, o projeto 4082/2023, que visa alterar a Lei de Ação Civil Pública para dispor
que todas as ações civis julgadas improcedentes, o Ministério Público tem que ser condenado à sucumbência. Vejam que dano à sociedade, vejam que risco, vejam que tentativa de amordaçar a nossa instituição. Porque quando o Ministério Público age, ele age para a sociedade, em defesa do interesse público. Então, uma lei desse quilate não tem a finalidade de resguardar o interesse público, mas, sobretudo, de mitigar ou de impedir a atuação do Ministério Público. E nós haveremos de vencer mais essa tentativa de debelar a nossa atuação e a liberdade de cada homem e de cada mulher que compõe a nossa instituição de desempenhar a sua função com tranquilidade. Sem dúvida. O Ministério Público fortalecido, ele consegue cumprir o seu papel constitucional, né? Dar à sociedade o que ela espera, o que ela tem de expectativa do nosso trabalho, da nossa atuação. Até porque o objeto dessas ações, eles não são carregados de interesses próprios nossos, né? São interesses da sociedade que são defendidos através das ações civis públicas, que são veiculados, vocalizados nessas ações e cujo resultado ele serve à defesa de interesses da comunidade, da sociedade como um todo. Não são interesses, digamos que classistas do Ministério Público, são interesses que socorrem a toda a sociedade. Sem dúvida. E projetos como esses, em benefício das vítimas, isso muito me interessa, né? Eu sou promotora de Justiça da Infância e Juventude e a gente vê que quem mais sofre é aquele que não consegue falar, aquele que não tem voz, que não tem independência de bradar, de reclamar, de procurar os seus direitos. E isso atende diretamente nosso público infanto-juvenil. A nossa instituição, o nosso DNA, é um DNA de pessoas. Não existe Ministério Público relevante sem estar próximo, sem estar junto, sem estar olhando no olho de cada homem e de cada mulher que compõe a nossa comunidade. Perfeito. Que nós juramos, enquanto membros da instituição, defender. Então, essa missão ela precisa ser realçada todos os dias. Quando dialogamos, quando recebemos as pessoas nas promotorias, quando temos a oportunidade de convocar uma audiência pública, discutir com a comunidade os problemas e, sobretudo, com um novo olhar, um olhar aperfeiçoado, um olhar de 88, um olhar que realça um Ministério Público moderno, inovador, democrático e com compromisso com a resolutividade. Nós precisamos entender que a última raço da nossa atuação ela tem que ser a judicialização. O último passo de uma atuação, de um compromisso de atuar para resolver o problema da comunidade, de uma política pública que não funciona na área da saúde, da educação, da assistência social, do combate à criminalidade. As últimas pesquisas apontam que 68% da população brasileira hoje tem como item prioritário o combate à violência. O combate à violência passa por segurança pública, combate à violência passa por controle externo, combate à violência passa por atuação com inteligência e combate à violência passa por prevenção. E a nossa instituição está preparada para isso. Nós precisamos realçar isso. Nós precisamos, juntos, com cada colega, colher esse conhecimento, essas experiências. A CONAMP tem essa função também. Porque se a CONAMP não é só sindicato, e aqui eu não falo de sindicato como algo pejorativo, mas que tem a função mais delimitada, mais restrita. Quanto a CONAMP e a Amperne e as demais entidades, elas têm um olhar sobre tudo. A CONAMP, inclusive, surgiu numa ambiência de uma necessidade de estabelecermos uma consciência nacional de Ministério Público. A Amperne é de 1969, a CONAMP é de 1970, ela é mais nova. Aliás, ela é menos longeva. Mas a CONAMP ela surgiu dessa necessidade de interligar todos esses valores, toda essa atuação, esse conhecimento, essa experiência do MP do Rio Grande do Norte, com os colegas do MP do Acre, do MP do meu Maranhão. E com isso nós fortalecemos a ideia de um Ministério Público forte, de caráter nacional, um Ministério Público que cumpra a sua função e, sobretudo, um Ministério Público que tenha uma consciência nacional, não uma consciência restrita, nem uma consciência delimitada a um determinado espaço territorial. Esse é um compromisso nosso da CONAMP. Eu sei que é um compromisso do meu presidente Cleito, da minha vice-presidente Mariana, é um compromisso da Amperne. E será sempre um compromisso nosso, de sempre estabelecer uma consciência nacional do Ministério Público que se comunica, que troca experiência. E daí a importância dos nossos eventos, dos nossos congressos, dos nossos seminários, dos nossos torneios de futebol, dos nossos torneios de beach tênis, de tênis. Tem novidade por aí. Temos sim. O nosso anfitrião, o Dr. Cleiton e a Mariana, sabem disso, da importância desse momento também de estarmos aqui hoje. Exatamente. Mas ainda pegando um gancho, antes de passar, né, Mariana? Daqui a pouco a gente fala das novidades. Mas ainda pegando esse gancho da resolutividade,
Em algum momento a gente, pelo menos em algumas discussões, se entendia a resolutividade meio como uma palavra de ordem, né? Como algo que a gente devesse olhar, construir um conceito dentro desse tema e passar a atuar de maneira de resolutiva. Mas hoje a gente tem muito a ideia de uma resolutividade como uma responsabilidade mesmo, ou seja, o Ministério Público, por seus membros, homens e mulheres que o compõem, constroem com seu conhecimento, Mariana, e percepção e experiência, experimentando ali as vivências sociais, constroem também formas de contribuir com as políticas públicas, constroem formas de interlocução com a sociedade para saber o que ela quer, o que ela precisa, aquilo que depõe a favor dela, aquilo que depõe contra. E a participação dos membros do Ministério Público nesse ambiente de discussão é aquilo que se espera. A integração do Ministério Público no debate público dos problemas sociais é aquilo que se espera da nossa instituição, é a nossa missão. E a resolutividade hoje passa muito mais por isso, né? Essa ideia de responsabilidade, de ter condições de contribuir com esse debate público dos problemas que socorrem e ocorrem em nossa sociedade. Perfeito, Cleiton. E nós temos duas perspectivas para encarar essa necessidade que tem que ser uma realidade do Ministério Público brasileiro. O primeiro aspecto, eu até falei anteriormente, sobre as audiências públicas, ou sobre um planejamento de atuação, mas esse planejamento ele precisa realçar uma realidade, a realidade que a Mariana tem na promotoria dela de infância e juventude, a realidade que a comunidade leva. E essa realidade levada, conhecida, ela precisa ser traçada ou ter no planejamento da promotoria e no planejamento institucional também, como se vai agir para alcançar e resolver aqueles problemas, né? Para entregar aquela resposta para a sociedade. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, ele se dá através da qualificação profissional, do aperfeiçoamento profissional, que são realizadas pelas escolas do Ministério Público, que são realizadas pelas administrações superiores, mas que, sobremaneira, são realizadas pelas entidades de classe, pela Amperne, que teve a oportunidade, por exemplo, de recepcionar aqui um Congresso Nacional do Ministério Público, 2013. E pela CONAMP, que realiza esses eventos, trazendo as experiências para serem compartilhadas, inclusive amadurecidas, aperfeiçoadas por todos os membros do Ministério Público brasileiro. Afinal de contas, a CONAMP é uma grande família de 16 mil homens e mulheres de sempre do Ministério Público brasileiro. Então, quando você busca, ausculta a comunidade, ou ouve a comunidade, identifica as prioridades e você se prepara para enfrentar essa comunidade, só que sob uma nova perspectiva. Não a perspectiva do litígio, da demanda, né, mas uma perspectiva de resolutividade. E para resolver as questões de forma mais rápida, mais eficaz, nós precisamos nos engajar numa perspectiva de pertencimento da construção da resposta. Por que nós não podemos contribuir na construção de uma política pública ou de uma solução de uma política pública ineficiente? Nós podemos sim. E será que o ajuizamento de uma ação civil pública resolve a construção dessa política pública? Então nós temos que repensar o nosso papel. Nós temos que aperfeiçoar o nosso papel. Nós temos que unificar as nossas forças cada vez mais. E dentro desse conceito de cooperação, unir forças para alcançarmos o mesmo objetivo. O objetivo do Ministério Público, o objetivo do Judiciário, o objetivo das demais instituições, do Executivo, do Legislativo, é um só. É o bem comum. Cada qual com a sua responsabilidade constitucional. Esse é o Ministério Público do futuro. É o Ministério Público democrático, é o Ministério Público resolutivo, é o Ministério Público inovador, mas, sobretudo, sempre, um Ministério Público dialógico, que dialoga, que se mostra, que se permite, que ouve as críticas, mas que, sobretudo, reafirma o seu compromisso com a sociedade. Ministério Público em defesa da cidadania, não é, Marina? Sem dúvida. Hoje a gente tem muita coisa a favor, a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, que encurta distâncias, que favorece a qualificação, a nossa qualificação, né? São vários ministérios públicos que oferecem os seus cursos de capacitação e abrem para os estados, os demais estados da nação, mas nada vai substituir as cabeças pensantes e comprometidas que somos. E o nosso dever constitucional, o nosso papel enquanto representante do Ministério Público, que tem um dever para com a sociedade. Eu acredito muito em cada homem e cada mulher que compõe a nossa instituição. Cada homem e cada mulher que eu tenho a honra de representar neste momento. Estou cumprindo a missão. Estou presidente da CONAMP, sou promotor de justiça. Mas, sobretudo, nós precisamos realçar
em cada um de nós. E para que alcancemos esse ideal de realçar o sentimento, realçar esse compromisso, realçar o bom ânimo, nós precisamos estar cada vez mais próximos. E não existe uma ambiência melhor para se permitir essa multiplicação de sentimentos e manter essa vibração, esse ânimo, essa força de que é o movimento associativo. E essa força, esse movimento associativo, ele vai se desenvolver também em forma de parceria esse ano, né, Mariana? Sim, sem Amperne, dúvida. Conamp, no mês de setembro. O que é que vai acontecer aí de novidade esse ano? Nós vamos ter o nosso torneio de tênis e beach tênis aqui em Natal. A Cidade do Sol vai sediar esse torneio. Vai ser um momento muito bacana. A cidade, como todos sabem, é muito aprazível e vai estar de portas abertas, de braços abertos para receber todos os associados, né, todo o Ministério Público Nacional. Estaremos todos aqui juntos, né, com muita alegria para esse momento, que é um momento especial, é um momento de abrir novos horizontes, né, sobretudo porque será o primeiro torneio nacional de tênis do Ministério Público, será a segunda edição do Torneio Nacional de Beach Tênis do Ministério Público. Né? Todos sabem que nós tínhamos o tradicional torneio de futebol do Ministério Público, que esse ano está na 22ª edição, será em Campo Grande no mês de maio, e nós estaremos aqui em Natal para esse momento. Tanto o Torneio Nacional de Futebol, quanto o Torneio Nacional de Tênis e de Beach Tênis, assim como o nosso Congresso Nacional, que eu quero deixar também um convite muito especial aqui, ao falar um pouquinho desse momento, aqui em Natal, do nosso Torneio Nacional de Beach Tênis e de Tênis, também falar do nosso Congresso Nacional. Todos sabem que são realizados bienalmente, em anos ímpares, para que não haja ali uma dificuldade de afastamento dos colegas que trabalham na função eleitoral, por exemplo. Então, e esse ano, como o nosso amigo Cleiton colocou no início do nosso diálogo, meu presidente, é mais especial porque todo esse calendário ele foi pensado, está sendo pensado, será feito com muito carinho também para comemorarmos os 55 anos da nossa Conamp. E no mês de setembro, o Natal vai ser a sede do MP brasileiro, né, através dos torneios de tênis e beach tênis, mas também é uma forma que a gente tem sempre de nos integrarmos, né, essa construção desses momentos entre os colegas, né, tanto de movimentos sociais quanto de movimentos científicos, eles geram uma conexão muito forte dentro do MP brasileiro, que é positiva também para o exercício das nossas atribuições, para o caminhar que nós temos durante a nossa realização de nossas atividades profissionais. Como nós falamos, o movimento associativo ele se preocupa com várias questões. Né? Se preocupa com o aperfeiçoamento da instituição, se preocupa com direitos, vantagens e prerrogativas da carreira, se preocupa com a instituição do Ministério Público, se preocupa com a defesa do Estado Democrático de Direito, mas ele também se preocupa com algo que é muito importante, que é a saúde dos nossos associados e das nossas associadas. O esporte, ele além de ser um exponencial de prevenção à saúde, de potencializar esse cuidado com a saúde, ele também nos permite sempre esse reencontro, esse congraçamento, esse reforço dos ideais que nos unem a todos em torno dessa grande família que é a família do Ministério Público. Então, estamos muito felizes por esse momento, por essa ocasião de organizar em parceria com a nossa Amperne, que é uma grande anfitriã, o Rio Grande do Norte, o MP do Rio Grande do Norte, a Amperne é um celeiro de grandes lideranças para o Ministério Público brasileiro, e isso para nós é um motivo de alegria, motivo de honra, né? Caminhar e cumprir essa missão junto com grandes lideranças, como o nosso amigo Cleito, com a Mariana. Então, para nós é um momento muito especial essa possibilidade de retorno ao Rio Grande do Norte para realizar esse grande evento, que eu tenho certeza que contará com a participação grande de todos os nossos associados aqui da Amperne, mas também associados do nosso Ministério Público brasileiro. Vamos deixar o convite, doutora Mariana, para todos os colegas do MP brasileiro. Tá todo mundo já se animando com a ideia, né, de vir para aqui, de participar, de reunir, de congregar os associados para o torneio. O torneio vai ser de tênis, né, como o senhor falou, o primeiro torneio de tênis e já o segundo de beach tênis, que vai ser no Rio Grande do Norte, especificamente aqui na cidade de Natal. As datas, doutor Cleiton? 20 e 21 de setembro, Natal, a Cidade do Sol, será a sede do MP brasileiro nos torneios de tênis e beach tênis. Todos os colegas do MP brasileiro estão convidados. Isso. Nossos preparativos já começaram e pode ter certeza que toda a dedicação, todo o zelo vai ser feito para esse grande evento.
Tarcísio, a gente já falou então, teremos esse ano Torneio Nacional de Futebol em Campo Grande no mês de No mês de maio. maio. 1º, 2, 3 e 4 de maio. Torneio Nacional de Tênis e Beach Tênis em Natal no mês de setembro. 20 e 21 de setembro. Temos o evento científico do nosso Congresso Nacional do Ministério Público, que vai ser quando e onde? 11, 12, 13 e 14 de novembro em Brasília. Será a 26ª edição do nosso congresso, pela primeira vez será realizado em Brasília. E esse simbolismo da comemoração dos 55 anos, ele também nos traz uma referência para justificar por que será em Brasília, né? Brasília reúne todos os Brasis em uma unidade territorial. Os Brasis estão em Brasília, seja os Brasis do conhecimento, os Brasis da experiência, as culturas, a gastronomia, as manifestações religiosas, enfim, Brasília tem uma convergência de poder, uma convergência de gente, uma convergência de povo. Então, essa convergência de povo, ela guarda sintonia com o que é a CONAMP, né? Que é a convergência de todos os valores, de toda a história, de todo o compromisso, de todo o Ministério Público brasileiro. Então, por isso, será em Brasília esse ano, a nossa 26ª edição, é a primeira vez em Brasília, com esse olhar sobre os 55 anos da CONAMP, sobre esse olhar sobre Brasília, sobre esse olhar de reunir todo o grande Brasil neste momento para discutir o Ministério Público brasileiro e, sobretudo, para nos aperfeiçoarmos e renovarmos o nosso compromisso com a sociedade brasileira. Então teremos o Dr. Elísio como nosso anfitrião, presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ciceroneando a gente, Mariana, lá em Brasília, no mês de novembro. Tenho certeza que será um grande evento. E todos nós do Conselho Deliberativo, né? O Cleiton, enfim, todos os presidentes estarão lá para recepcionar todos os colegas do Brasil. A nossa expectativa é uma expectativa muito boa, a malha aérea é boa, nós temos uma rede hoteleira muito vasta, estamos já nos próximos dias, vamos anunciar ali tarifas negociadas com preço melhor para os colegas. A comissão científica já foi formada, nós temos uma novidade esse ano, que o nosso Congresso Nacional, que costumeiramente ele tem início com a abertura na quarta-feira à noite, esse ano será na terça-feira à noite, porque nós queremos incrementar ali mais 2 turnos de discussão, nós queremos também antecipar ali a discussão das teses, para que não haja concorrência nem das teses com os painéis, nem dos painéis com as teses, de modo que os colegas que pensam no Ministério Público, que escrevem sobre o Ministério Público, tenham uma maior audiência, com a participação do maior número possível de colegas durante a apresentação das teses, e, por outro lado, queremos também que esses colegas que pensam no Ministério Público tenham a oportunidade de participar das grandes discussões nos painéis que vamos levar para o Congresso. Está sendo muito bem trabalhado pela comissão científica. Mas eu queria também realçar, Cleiton e Mariana, que nós estamos pensando em ter um turno de discussões e de casos práticos. Boas iniciativas do Ministério Público do Rio Grande do Norte, uma boa iniciativa do Ministério Público do Maranhão, para que o colega visualize essas atuações, seja de investigação, seja na área da saúde, seja na área de defesa das vítimas, e com isso permita aos colegas conhecer essas experiências, trocar essas experiências. Claro, vamos organizar para que todos tenham a possibilidade de participar, levando em consideração sua área de atuação, de modo que a gente vai potencializar não somente troca de conhecimento, mas potencializar também uma troca de experiências daquilo que é feito em cada MP e que pode ser levado para um outro estado, uma perspectiva de atuação ainda mais afinada e mais customizada para a realidade daquele problema que foi encontrado em cada Ministério Público. Então nós estamos pensando em um congresso muito dialógico, muito democrático e que nos permita enriquecer a todos, renovar o ânimo de todos, renovar o compromisso de todos e, sobretudo, caminharmos mais juntos nessa grande missão, que é um grande prazer, fazer o Ministério Público brasileiro e tratar das pessoas e estar ombreado com a nossa sociedade. Que bacana. Então, são 4 dias de evento do Congresso Nacional, sendo o primeiro dia a abertura à noite e 3 dias com a programação científica. Programação científica, abertura na terça-noite, dia 11. Dia 12 nós temos 2 turnos de atividade, dia 12, 2 turnos de atividade. E na sexta-feira nós teremos um turno de atividade que vai encerrar até meio-dia, 1 da tarde. E à noite nós teremos a festa de encerramento,
teremos uma grande surpresa, que eu não vou ainda fazer spoiler, isso, das com atrações certeza. que estamos providenciando para o nosso congresso, mas eu tenho certeza, e quem esteve no nosso congresso em Salvador soube da grandeza, da grandiosidade do nosso congresso, seja no ponto de vista científico, de diversão também, e de congraçamento. Nós também vamos, com o mesmo carinho e mesmo capricho, organizar aí o nosso Congresso Nacional 26º em Brasília. Muito bem. Tarcísio, falando um pouquinho agora desse processo de construção ali do nosso trabalho no Conselho Deliberativo, né? Acho que é uma curiosidade de todos os colegas, como é que funciona, como é que a gente leva, né, esses temas para discussão dentro do Conselho Deliberativo, como é que é formado, né, esses grupos temáticos, e qual é o resultado desse trabalho. Então, invariavelmente, a gente recebe esses questionamentos. Então, como é que a Conamp, como é que é o processo decisório da Conamp, como é que chegam os temas, como é que eles são construídos, o que é levado para o Congresso, o que é levado para o CMP, como é que é essa interlocução. Vamos falar um pouquinho desse movimento associativo, como é que a gente constrói essa etapa dos nossos trabalhos lá no Conselho Deliberativo. Como é que é o dia a dia, né? Isso. Mangas arregaçadas. Bom, nós acompanhamos atualizamos, tive a reunião com a assessoria parlamentar agora, nós atualizamos e hoje temos 3.093 projetos de lei que nós acompanhamos no Congresso Nacional. São projetos de lei que tramitam no Senado Federal e na Câmara dos Deputados que dizem respeito, obviamente, não somente a direitos e vantagens da carreira, mas diz respeito a alterações no âmbito do penal, processual penal, civil processual penal, infância e juventude, consumidor, saúde, E só educação. destacando que quando você fala acompanhando, é acompanhando mesmo, né? Porque existem grupos formados, né, dentro Sim. do Conselho Deliberativo que vão acompanhando de fato através lá do sistema Serafim, né, que vai Sim. nos repassando ali os andamentos, não é isso? Nós temos uma assessoria parlamentar que acompanha todas as proposições legislativas e, por assim dizer, também o andamento de cada proposição, e criamos grupos de trabalho onde os presidentes, de acordo com a sua afinidade, eles fazem parte. Então, nós antigamente tínhamos um grupo de WhatsApp só, chegava todas as alterações, todas as proposições, todas as movimentações de cada uma das proposições num grupo só. Nós fomos refinando o trabalho, criamos grupos por área, infância e juventude, idoso, pessoa com deficiência, Mariana educação, até já sabe que eu estou lá no grupo de Constitucional, no grupo de Processo Civil, no grupo Defesa de de Eleitoral, Prerrogativas. Defesa de Prerrogativas. Então, nós temos todos esses grupos. E, diariamente, a gente vai recebendo o relatório comunicado da alteração. Os principais nós classificamos como de alta prioridade, nós temos baixa prioridade. Então, nós já temos notas técnicas que são minutadas a partir do olhar de cada presidente. Isso é importante a gente levar esse olhar de instituição, essa experiência da instituição, para que a gente possa contribuir de forma muito propositiva, direta com o processo legislativo. Nós temos diversas leis que são iniciativas boas, são muitas ideias boas, só que às vezes não dizem respeito à realidade do nosso Brasil. Às vezes é uma lei que tem uma realidade muito boa para se aplicar no próprio DF ou no meu Maranhão, mas não é uma lei que vai ter uma aplicação com um potencial de eficácia maior em algumas das outras regiões do país. Então, nós levamos esse olhar, nós procuramos também construir uma perspectiva de mostrar o que é do interesse público, o que não é, o que vai ser retrocesso, o que não será de retrocesso. E eu citei no exemplo o PL 482, que altera a Lei de Ação Civil Pública para condenar o MP em sucumbência nas ações civis públicas, nas ações por ato de improbidade administrativa. Vejam que retrocesso. Esse trabalho foi feito na PEC 37, foi feito, por exemplo, na PEC 5, que quebrava a autonomia do Ministério Público brasileiro, porque trazia a figura de um corregedor externo para o Conselho Nacional do Ministério Público. Imaginem, colegas, um corregedor que não tem nada de conhecimento da realidade, das peculiaridades da atuação do Ministério Público, fosse correcionar as nossas unidades, os nossos GAECos. Enfim, são diversas disposições que nós trazemos ali uma análise através de notas técnicas sobre a realidade de constitucionalidade, sobre a realidade de retrocesso, sobre a realidade de distanciamento do interesse público e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as nossas proposições elas são ouvidas, elas são acatadas, de modo que a gente consegue ou obter ali uma melhor discussão, um melhor amadurecimento sobre a matéria, ela não é votada naquele momento,
ou o deputado tem uma compreensão, o senador tem a compreensão, eu quero também realçar a importância desse diálogo, tanto com o Senado Federal quanto com a Câmara dos Deputados. Os deputados e senadores têm se mostrado extremamente abertos para dialogar, e isso é importante porque, como eu falei agora há pouco, nós temos um objetivo só. O objetivo do Senado Federal, o objetivo da Câmara dos Deputados, o objetivo do Ministério Público é um só, é o bem comum. Se é o bem comum e cada um tem a sua função, nós temos a possibilidade de contribuir nesse olhar de cooperação, a construção de realidades que são melhores. Sejam leis melhores, seja uma atuação melhor, enfim, quem ganha ao final é a sociedade brasileira. Perfeito, Tarcísio. A gente tem um Ministério Público único e divisível, mas numa região de um território de um país como fosse um continente. Então, sem dúvida, esses diferentes olhares, né, das associações que chegam, eles são bem importantes para a construção de uma unicidade, de um pensamento que possa atingir e valorizar cada pedacinho da nação. E além do acompanhamento parlamentar, a gente ainda tem também o acompanhamento de diversas ações, tanto que vão gerar teses que interessam ao Ministério Público Brasileiro, nos tribunais superiores especialmente, não é isso? Perfeito. Nós acompanhamos, eu já trouxe esse dado, aproximadamente 156 ações que tratam sobre o controle de constitucionalidade no nosso país. Seja ações diretas de constitucionalidade, seja ações diretas de por omissão, ou ADPFs, ou mandados de injunção. Todos eles dizem respeito a, direto ou indiretamente, à atuação do Ministério Público sobre a realidade constitucional brasileira, né? Numa perspectiva de retrocesso ou não daquilo que está em discussão. E a gente tem se habilitado como amicus curiae, levado esse olhar, né? Levado essa voz até lá. No STJ nós temos diversas habilitações também, eu vou fazer vou exemplificar. Instalou-se uma discussão sobre a revisão da súmula 231 do STJ, que diz respeito à impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, né? Foram convocadas audiências públicas, nós fizemos nota técnica, a CONAMP fez tentação oral nessa audiência pública, e ao final nós tivemos um êxito, porque o STJ, por maioria, compreendeu que a súmula deveria ser mantida, ou seja, deveria ser realçada a impossibilidade de se fixar uma pena abaixo do mínimo legal, né? Para fazê-lo, tem que haver uma alteração legislativa. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo, né? De acordo com a justa provocação do meu presidente Cleiton, da importância desse trabalho, do que é feito a nível associativo, a nível de CONAMP, a nível de cada uma das associações, lá no STJ, lá no Congresso Nacional, lá no Supremo Tribunal Federal, lá no CNJ, no CNMP. E esse trabalho ele vem rendendo frutos. O diálogo ele tem se mostrado muito frutífero, exitoso, para se construir realidades. Dentro da carreira, por exemplo, nós podemos exemplificar a resolução do auxílio-saúde, né? Nós tínhamos uma realidade de questionamentos do recebimento do auxílio-saúde pelos membros do Ministério Público Brasileiro, da magistratura também. Só sobre a temática nós respondemos, acompanhamos 56 procedimentos de controle administrativo questionando o pagamento de auxílio-saúde nos diversos Ministérios Públicos do Brasil. Com muita maturidade, com tranquilidade, nós fizemos um diálogo dentro do CNMP, e essa discussão gerou bons frutos, assim como foi feito também no CNJ, em parceria, inclusive, com a Associação dos Magistrados, em que foram aprovadas resoluções que trouxeram segurança jurídica, tranquilidade para a implementação de um direito que é inequívoco, de modo que se resolveu, com muita tranquilidade, a implementação desse direito, que é um direito nosso, que nós temos que exercer, sim. No âmbito do CNJ, foi aprovada a Resolução 294/2020, no âmbito do CNMP, a Resolução 294/2019, e no âmbito do CNMP, a 223/2020, posteriormente aperfeiçoada com a Resolução 268/2023, também trabalho da ANPER, de trabalho da CONAM. Conversa boa passa rápido, né? Não é? Eu olhei Mariana, agora o relógio. Para a gente fechar aqui o nosso ciclo de temas, a CONAMP ela possui uma comissão de mulheres, nós estamos no mês da mulher, a CONAMP vem realizando o Congresso Mulher todos os anos, e é importante esse tema continuar sempre vivo, né, Mariana? Especialmente nesse mês de referência merecida às mulheres. Sem dúvida, eu participei, inclusive, fui a Brasília no último Congresso Mulher da CONAMP e saí encantada. Cheguei dizendo o que é que eu estou fazendo aqui,
né? O que é que eu vou encontrar nesse congresso e, sem dúvida, toda a comitiva de Natal que foi só aplausos e a gente vê que são temas que merecem estar na mesa de discussão, que a gente tem que participar desses eventos para que a gente possa voltar para o nosso estado, propagar esses conhecimentos e a gente possa caminhar sempre para frente. É, a CONAMP hoje, ela conta com a comissão de aposentados da CONAMP e a comissão de mulheres da CONAMP. Foi um olhar, uma perspectiva que nós trouxemos, nós que eu digo, nós estávamos participando da diretoria, sob a presidência do nosso presidente Vitor Hugo e também do nosso presidente Murreta, da importância de nós buscarmos ou aproximarmos ainda mais esse olhar, esse conhecimento, essa experiência sobre temas relacionados às mulheres. Não só as mulheres do Ministério Público. Todos esses projetos que eu mencionei, 3.093 projetos, nós estamos acompanhando projetos que dizem respeito à Lei Maria da Penha, projetos que podem representar retrocesso à proteção das mulheres, à proteção étnica, à proteção racial, que ele também trazer essa perspectiva, porque nós nos preocupamos com esse compromisso de proteção das mulheres. A CONAMP lançou uma agenda de trabalho de combate à violência, né, e de proteção às mulheres. Realizamos 2 eventos muito importantes para todos nós, 2 momentos de reflexão, amadurecimento e de aperfeiçoamento. Foram os 2 congressos CONAMP Mulher. O CONAMP Mulher será realizado agora de 2 em 2 anos. Né? Nós tivemos ano passado, o próximo será em 2026, em local a ser definido. Temos agora uma data especial, que é o nosso 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos organizando um evento virtual no dia 31 de março, né, com a participação de vários colegas. A nossa coordenadora da Comissão de Mulheres da CONAMP, a Adeluz, que foi nossa presidente da Associação Ministério de Pernambuco, estará conosco lá. E a nossa convidada especial será a colega Silvia Chaquian, do Ministério Público de São Paulo, que trará uma abordagem muito importante sobre a temática de proteção às mulheres, a temática Igualdade de gênero e também o combate aos crimes contra as mulheres. Então, essa é a bandeira nossa, é um compromisso nosso. Temos acompanhado diversos projetos de lei dentro do Congresso Nacional relacionados ao tema. Conseguimos ali avançar na proteção, ou melhor, na alteração, no aperfeiçoamento de alguns dispositivos de resolução do Conselho Nacional que regulamentavam, por exemplo, a questão da licença maternidade, a questão do direito de amamentação. Então, temos tido esse olhar e esse compromisso de trabalhar também de forma muito especial junto com a Comissão de Mulheres, né, que é formado por representantes indicadas por cada associação, por cada presidente que compõe o Conselho Deliberativo da CONAMP, para trabalharmos essa temática de forma também muito especial. Então, o nosso evento do dia 31 de março, alusivo à comemoração do Dia Internacional da Mulher, ele também, este ano, tem um olhar ainda mais especial, por conta dos nossos 55 anos de CONAMP. Císio, muito obrigado por participar desse primeiro episódio do podcast Com a Palavra, essa iniciativa, né, da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, da nossa Amperne. Uma honra tê-lo aqui, uma honra estar ladeado de você e dos nossos colegas lá do Conselho Deliberativo nessa luta em defesa do MP brasileiro. Muito obrigado por sua presença. Satisfação imensa em tê-lo aqui conosco, né, e levar para os nossos ouvintes da Amperne quem é e o que faz o presidente da CONAMP, né, como é esse trabalho associativo, quais são as parcerias feitas com a Amperne, e acredito que desse podcast foi excelente para poder esclarecer tudo. Muito obrigada. Bom, acho que o agradecimento é de minha parte pela oportunidade, não só de estrear, mas de estar aqui com vocês, trocando essa experiência, aprendendo um pouquinho, renovando aqui as energias, esse compromisso com cada homem e cada mulher do nosso Ministério Público do Rio Grande do Norte. Mas eu queria deixar uma mensagem que é, sobretudo, reafirmar de compromisso com todos. O trabalho da CONAMP e da Amperne, ele não diz respeito a associados ou associadas, diz respeito a todos que compõem, a todos que tiveram a oportunidade de contribuir com a história da Amperne, desde a sua fundação no dia 10 de abril, e também com a história da CONAMP, desde a sua fundação em 10 de dezembro de 1970. Então, todos os colegas. E a CONAMP é composta por homens e mulheres, que são os nossos ativos, aposentados e pensionistas. Os nossos pensionistas, nossos aposentados e nossos ativos. Nossos aposentados, nossos pensionistas e nossos ativos. Todos têm o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso reconhecimento, e o nosso trabalho sempre foi, é e sempre será para todos.
Tenho certeza disso. E a luta de cada um é a luta de todos nós. Eu quero reafirmar esse compromisso, agradecer mais uma vez a oportunidade e, se Deus quiser, estaremos juntos aqui, talvez antes do nosso torneio de futebol, quem sabe visitando aqui com um projeto que nós lançamos, chamado Conamp pelo Brasil, é a ocasião que vamos discutir de forma mais pormenorizada, presencial, com colegas, diversos temas importantes para o Ministério Público Brasileiro, para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, para a Amperne e para a Conamp. Um grande abraço a todos e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, presidente Tarcísio. Muito obrigado, você associado e nossos ouvintes do podcast Com a Palavra da Amperne.